forma divertida de falar de corrupção, jogos de poder e a esperança de um mundo melhor. Essa mistura está na atual versão da peça A Farsa do Panelada, com texto de José Mapurunga. É o que você confere no Em Cena a partir de agora. E quem encena hoje com a gente aqui no estúdio é o Rafael Barroso, que faz parte do elenco da peça. Rafael, obrigado pela sua participação aqui no Em Cena. Então, o que é que a Farsa do Panelada traz aí para o público de Fortaleza? Em primeiro lugar, eu que agradeço o convite. É muito bom estar aqui no Em Cena podendo falar do teatro cearense. A Farsa do Panelada é um texto do Mapurunga, como você já disse, é uma comédia divertidíssima, né? Ela trata desses temas do cotidiano como a corrupção, jogos de poder, os personagens clássicos do folclore cearense como o velho galego, as beatas, só que de uma maneira muito divertida, com um frescor, com um colorido, um visual muito interessante. Temas que estão bem alta, né? E Sim. Talvez ser tratado dessa forma, né? Como é que vocês conseguem fazer isso, tratar desses temas delicados, sérios e de uma forma divertida? Com o humor que é clássico do cearense, né? O povo cearense é conhecido no mundo todo pelo senso de humor e pela leveza, né? Onde tem o cearense tem sempre alegria. Então a gente leva esses elementos da nossa própria cultura e da nossa própria formação para dentro dessa linguagem teatral, né? Então tudo que é dito de maneira muito leve, muito divertida. Como é que vocês constroem isso, né? Como essa atual versão aí da Farsa do Panelada, né? É um texto aí que é da década de 90 e vocês trazem novamente. E o que é que vocês trazem de novidade agora? A novidade é a releitura, realmente, de maneira mais leve, porque quando o texto foi escrito, o Mapurunga fazia claramente uma crítica à ditadura militar, que hoje não existe mais, não é o nosso governo vigente. Então, como trazer esse universo para cá agora? A ditadura militar não existe mais, mas as questões políticas, elas são atemporais. Desde que a política passou a existir como tal, com os filósofos, que as questões são as mesmas. Nós vivemos eternamente numa busca por um ideal, por uma utopia que nunca chega, mas é o que nos mantém esperançosos e seguindo sempre nesse caminho, né? Então, essa busca, ela é eterna e ela faz com que o espetáculo seja sempre atual, porque as questões são as mesmas, né? Como é que o João Falcão tem trabalhado isso, né? Ele que está na direção agora do espetáculo. Sim. O João Falcão, ele é fantástico, porque ele tem uma bagagem aí, 60 anos de carreira, então ele perpassou por várias escolas, né? Ele tem a escola dele, tradicional, e ele tem a visão de ter perpassado por todas as escolas que surgiram depois da sua estreia no teatro, e ele sabe trabalhar tudo isso muito bem, né? Principalmente porque ele trabalha com atores que foram alunos dele, e como eu, que cheguei agora, que tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente só agora, e ter essa interação profissional com ele só agora. Eu venho de outra escola. Minha formação é o teatro mais contemporâneo, teatro musical, também fiz ópera. Então, ele tem uma mente muito aberta e muito dinâmica para trabalhar com toda essa diversidade cultural. Foi um desafio para você, já que você falou aí que vem do teatro de ópera e agora cai numa comédia, né? Um novo formato. Como foi para você? Você faz, inclusive, o personagem, o Ferrabras. O Ferrabras, ele tem uma postura meio clássica, né? Ele, inclusive, a composição dele nessa versão, ele é quase um lord inglês, né? O diferencial do personagem, desse personagem agora de visual, por isso eu estou com esse cabelo grande, é que ele usa esse tão moderno hoje que é o coque samurai. Então ele faz um penteado diferente, uma barba estilizada, mas ao mesmo tempo que ele usa o smartphone em cena, ele usa um relógio de bolso antigo, né? Então ele se coloca nessa posição bem atemporal. Então
está dentro dessa dinâmica que o João Falcão estabeleceu de trabalhar várias linguagens, de aglutinar essas linguagens dentro de um contexto bem contemporâneo. Então, para mim, foi tranquilo porque a direção me deixou livre para poder trabalhar essas dinâmicas. Certo. Quem está mais nesse elenco aí? No elenco nós temos Lana Soraya como Santa Edviges, Salete Silva como a Beata Marica, Lira Holanda como a Beata Maroca, Bruno Correia Lima como o Anjo Gabriel, né? E o João Falcão, que é o Panelada. Ah, que bacana. Em relação à construção com base nas novas tecnologias, o que é que vocês vêm usando aí de elementos cênicos? Como é que está de cenário? Bom, o cenário é bem interessante. Ele até destoa um pouco do que se usa muito hoje em dia, porque hoje se procura mais um cenário minimalista, né? Mas como o universo do Mapurungu é um universo tão fantástico, se usou um cenário grandioso mesmo. Esse cenário se transforma em cena várias vezes. Nós temos 3, 4 ambientes que mudam em cena, no decorrer do espetáculo, na frente do espectador. Então foi construído realmente um cenário para isso, né? E quanto aos recursos, além da luz tradicional da música, nós temos o audiovisual, né, com cenas de personagem como o meu mesmo, gravados anteriormente, que é colocado em cena, da própria Marica, personagem da Salete Silva também, e de outros personagens que não aparecem em cena, que aparecem apenas como inserções no momento do espetáculo, né? Como personagens que estão de fora daquele momento cênico. Esse artifício, né, com o audiovisual como aliado, ele vem sendo cada vez mais inserido também? Não? Sim, sim. Isso é bastante difundido em várias linguagens, não só no teatro, na dança, por exemplo. Eu também danço flamenco com a Graça Martins, do grupo de dança tablado. E nós fizemos um show em fevereiro no La Plaza e nós usamos esse recurso audiovisual. Ao invés de montar um cenário, nós filmamos o cenário em tempo real, durante 1 hora, numa igreja no interior aqui do estado, e trouxemos esse cenário, essa imagem virtual em tempo real, essa imagem dinâmica, com o entardecer. A luz foi mudando de acordo com a luz da projeção. Então todas as linguagens, não só o cinema, mas o teatro, a dança, tudo está associando as novas mídias, né? A primeira temporada, então, dessa nova versão do Farsa foi em março deste ano, né? Sim, no Teatro José de Alencar. Foi a estreia. Eu não Como estava. foi a recepção do público? Foi maravilhosa, casa cheia. Foi um grande evento, porque essa versão foi montada em homenagem aos 60 anos de carreira do professor João Falcão, né? Então foi feita uma exposição com fotos e depoimentos da carreira dele, e foi um grande espetáculo no Teatro José de Alencar, né? Com muitos convidados, recepção. Infelizmente eu não fiz parte dessa primeira temporada. Foi o meu colega Henrique Patrício que interpretava o Ferrabras e que depois, ao encerrar essa temporada, assumiu outros compromissos profissionais, e eu fui convidado para assumir o papel do Ferrabras. Mas até a primeira temporada foi, assim como essa, foram muito bem recebidas pelo público. Inclusive, a peça ela já concorreu a alguns prêmios esse ano, algumas categorias, né, no festival? Sim, ela foi premiada pelo figurino, pelo cenário, atriz coadjuvante com Salete, né? É um espetáculo muito rico, muito visual. A censura é 12 anos, mas as crianças de 12, 13, 14 se divertem mesmo com as tiradas e as piadas políticas, porque apesar do humor cearense, esse humor moleque, né, sertanejo que a gente tem, que é tão querido pelo mundo todo, o texto tem um quê de sofisticação também, né? Então, mas mesmo assim as crianças recebem super bem também. E agora, onde é que o público pode conferir, né? Nós estamos em cartaz sextas e sábados e domingos no Sesc Iracema, ali ao lado do Centro Cultural Dragão do Mar. Sextas e sábados às 20 horas e domingo às 19. E vai ter outra temporada em algum outro teatro? Sim. Nós estamos aguardando só a definição das datas, mas a produção já foi avisada que nós estamos nas terças-feiras do Dragão, que é um projeto do Centro Cultural Dragão do Mar. Então, em breve, nós estaremos também fazendo todas as terças-feiras de um mês que o Dragão do Mar vai determinar lá no Teatro do Dragão do Mar. Ok, então, fica o convite aí para você de casa para conferir. Rafael, obrigado pela sua participação.
coração, parabéns por esse trabalho. Então acredito aí que vale a pena mesmo conferir esse espetáculo Farsa do Panelada. Muito obrigado pela sua participação, sucesso. E o Em Cena de hoje termina aqui. Acompanhe nosso programa também nas redes sociais. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.